Fala, fala, meu buzzer amigo. Quem é o seu MVP? O seu jogador que mais evoluiu? O seu calor do ano, o seu treinador do ano e todos os prêmios que você possa imaginar. A gente vai estar falando aqui. Eu estou perguntando o seu, então já deixa aí no comentário. Antes de mais nada, já deixa todos os prêmios aí que você acha quem vai ganhar. MVP, Most Improved Player, Rookie do ano, treinador do ano, executivo do ano. Tudo que você imaginar aí, você pode falar. O jogador que melhor defensor. E por que eu tô falando isso? Porque o vídeo de hoje não vai ser nada sobre acontecimentos da semana. Dessa vez a gente vai tratar especificamente dos prêmios da temporada até esse ponto. A gente já foi aí pelo menos um quarto da temporada, no geral. E a gente vai trazer um pouquinho aí nas nossas opiniões sobre quem são os principais destaques. Isso envolvendo eu, Felipe Juan, Felipe Haguerrara, como vocês estão acostumados, e o meu colega Heitor Fassini. E aí, Heitor, como é que você tá? Fala, Felipe, tudo tranquilo, meu cara? E aí, Heitor, você tá se sentindo o MVP hoje? Cara, todo dia eu acordo como o Least Improved Player, o jogador que menos evoluiu. Na verdade, o jogador que mais desevoluiu. Mais vida que segue, né? Bola pra frente, que os 3 pontos não vão ser conquistados em transição facilmente. Essa é a grande realidade. A gente fala bastante, mas a gente só dá passos para trás das nossas habilidades aí no basquete. Mas, antes de mais nada também, antes de começar os assuntos, aqueles recadinhos que a gente já sempre deixa. Se você está ouvindo esse podcast no YouTube, deixa o seu like, se inscreva no canal também aí, deixa seus comentários com sugestões tudo do que você podem fazer, do que a gente pode fazer para melhorar. Também, ou se você prefere ouvir nos outros agregadores, se você está ouvindo nos outros agregadores, deixa o seu coraçãozinho, deixa a sua nota, deixa o que o agregador te permite dar aí de avaliação para a gente. E lembrando que a gente está distribuído em todos os espaços que você quer ouvir. A gente está no Google Podcasts, a gente está no Anchor, a gente está no iTunes, a gente está no Spotify, a gente está aonde você quiser procurar a gente. Talvez menos no seu vizinho. Logo vamos estar agregados no seu vizinho. Você pode se surpreender. Tenta roubar a senha do Spotify do seu vizinho para ver o que ele está ouvindo aí. Mas o que a gente vai começar fazendo aí hoje, Heitor? Eu acho que a gente vai começar de uma forma diferente, Felipe. A gente vai começar com o nosso quadro. Se prepara para a vinheta. Hoje, um apresentador da Record mandou a vinheta pra gente. Eu acho que nossos ouvintes já estão cansados de tanta vinheta diferente. Mas bora lá. E ruim, né? Não, muito boas, Felipe. Muito boas. O apresentador que mandou a vinheta é o senhor Augusto Liberato. Meu Deus. Ele falou: olha, gente! Pergunta pro Felipe! Valendo! Eu acho que não ficou tão boa a vinheta, mas como é do Augusto, nosso parceiro, então é sempre bom aceitar a vinheta assim, né, Felipe? Ninguém recusa o Gugu, né? Foram muitos anos aí trazendo alegrias pra gente. Bom, bora lá, né? A gente tem agora a primeira pergunta da Perguntas pro Felipe. Ale pergunta, falando em Klay Thompson, vocês têm algum palpite do porquê decaiu o desempenho nos pontos de 3 dele? Salve! Salve, Ale, tamo junto. E aí, Felipe, por que decaiu os pontos de 3 do Klay Thompson? Nossa, cara, sendo sincero, eu acho que não tem uma explicação, pelo menos técnica, assim, de tipo... o arremesso dele mudou, ou ele tá tendo, sei lá, menos espaços. Porque até, na verdade, tem outros jogadores do time chamando bem mais atenção que ele, né? Agora, é bem ímpar mesmo, tipo, a maneira como ele não tá conseguindo ter o aproveitamento que ele sempre teve. Ele teve aquele jogo espetacular dele, fez as 14 bolas de 3, fez história na NBA nessa temporada, mas realmente tá engraçado ver. E ainda que uma temporada ruim do Klay Thompson é uma temporada na média, né? Que é 36% de aproveitamento. Na maioria dos jogadores não tem muito mais do que isso não, né? Isso é legal. Então isso no geral é a média, se eu não me engano, de arremesso de aproveitamento da NBA, que é 35, 30 e poucos por cento, né? Bom,
hoje a gente tá com menos perguntas, Felipe. A próxima é do Brian Monteiro, que é um dos nossos ouvintes fiéis. Abração, Brian. Espero que você esteja muito feliz agora. O que vocês acham do Kings? E o que vocês acham do Fox e do Hield na armação? Tem futuro esse Kings? E aí, Felipe, você confia no Kings? Sim, no começo da temporada eu não confiava, né? A gente estava muito cético, tanto pelos jogadores que estavam lá, tipo, por mais que tenha montado um core jovem, tinha, tipo, é um core jovem que muita gente ainda precisava se provar, né? E a gente também tinha várias ressalvas em relação ao Marvin Bagley, pelas peças e opções que tinha no draft. Mas, assim, o time como um todo, em especial esses dois jogadores que ele citou, Buddy Hield e De'Aaron Fox, é um time que pode fazer um belo de um estrago no futuro aí, conseguindo mais experiência, tendo rodagem. O que eles estão conseguindo fazer numa conferência difícil como essa é impressionante, né? E o pior é que a gente, contrariando os prognósticos, a gente canta essa bola faz um tempo. A gente, desde quando teve a troca do DeMarcus Cousins e do pelo Buddy Hield, basicamente, acabou sendo essa troca, mais uma pick, a gente falava que essa troca poderia ter sido produtiva para o Sacramento Kings. E desde quando eles fizeram o draft, que eles pegaram o De'Aaron Fox, a gente falava que eles tinham feito um ótimo draft. Então acho que a gente nem estava tão louco em elogiar o Vlad Divac naquela época, hein, Felipe? Não mesmo. E, assim, que rapaz aí do Aaron Fox, hein? Que evolução dele de uma temporada para outra. Que evolução, tá jogando muito bem. Tá jogando muito bem. Bom, agora a gente vai para mais uma pergunta. Rafael Rodrigues, gostaria de saber a partir de qual temporada vocês começaram a acompanhar a NBA e quais times vocês torcem. Pode começar você, Felipe. Ah, a gente começou a acompanhar, na verdade, tipo, acompanhar mesmo, de até, tipo, mais para frente tomar a ideia de montar o canal, o Buzzer Beater como um todo. Acho que foi lá por volta de 14, 15, temporada 14, Cara, eu 15. acho que foi 14-15 ou 13-14, uma dessas duas. Então, que foi bem no estouro do Golden State campeão pela primeira vez, tudo. Stephen Curry mais na moda do que nunca, né? Por isso que o Felipe nutre um ódio sedento por Stephen Curry. O Felipe tem um Eu alvo sempre fui contra a de modinha. para jogar dardos na cara do Stephen Curry. Cara, eu sou aqueles cara que fala que odeia a modinha, mas secretamente tá lá ouvindo RBD, High School Musical, One Direction. Eu não devo Diferença ser levado a sério. é que você espera alguns anos para a modinha passar, aí você estará autorizado a ouvir, porque virou vintage. Exatamente. Eu sou um hipster. Bom, e para que time que você torce, Felipe? Ah, é o que eu sempre falo. Eu não torço para time nenhum na NBA. Eu apenas simpatizo. Torcer envolve muita coisa, envolve muita identificação. E eu não tenho identificação assim com nenhum time. O time que eu torço se chama Bauru Basquete, por todos os momentos belos que a gente passou em Bauru. Mas o time que eu mais simpatizo, que a gente sempre fala aí, é o meu querido Denver Nuggets aí. Mais pelo hype do Jokic, que me fez gostar do time, do que o Se o resto. Jokic for agora pro Golden State Warriors, você vai torcer pro Golden State Warriors, então? Não. Aí eu já criei uma simpatia com o próprio Denver Nuggets, vai. Um time que não tem título nem nada. Vamos seguir acompanhando. Quem sabe até eu ter uns 70 anos esse time não conquista alguma coisa. Bom, respondendo o Rafael Rodrigues, eu conheço, tenho alguma, tipo, comecei a acompanhar a NBA, eu acho que um pouco antes, né? Eu fazia basquete lá para 2006, 2007. Nessa época eu acompanhava um pouquinho a NBA de longe, lembro de longe a temporada do LeBron, só que eu não tinha condições de como assistir a NBA naquela época. Aí eu acabei me afastando um pouco, sempre vendo um pouco distante. Eu lembro muito de acompanhar, mesmo não vendo a NBA, a Linsanity, surgia para todo mundo, por tudo quanto é lado. Tanto que Jeremy Lin é um dos jogadores meus favoritos, por incrível que pareça, até hoje. E o meu time é o Los Angeles Clippers. Eu passei a acompanhar fortemente na mesma época que o Felipe. E a Lob City me pegou, tentei escapar, mas não consegui. Aí a identificação continuou por ser o time pobre de Los Angeles.
aquele time que você sabe que não vai ganhar, mas é gostoso torcer. Por exemplo, eu tenho uma grande identificação com a Ponte Preta no futebol, só para sentir o naipe das minhas escolhas de times, e com São Paulo também, mas eu gosto do Los Angeles Clippers, eu gosto dessa coisa de underdog do Los Angeles Clippers, de ser o time que ninguém gosta, ninguém é muito fã na cidade. Inclusive, nessa temporada eles encarnaram esse espírito, né? Eles estão bem na temporada, mas eles não têm estrela, é um time meio desacreditado, acho da hora, acho muito legal. Número 1 de Los Angeles. Número 1 de Los Angeles, pelo menos no meu coração, que é o que vale a pena. O Gustavo Rocha mandou uma pergunta, Felipe. Foi mal pela metralhadora de perguntas. Não precisa se preocupar, Gustavo. A gente sempre gosta. É só engraçado, que foi uma sequência toda assim. E é muito bacana. A gente sempre tá feliz em responder, Gustavo. Bom, em uma pirâmide de níveis da NBA, quais jogadores estariam nela? Eu acho que ele tá falando daquilo que a gente falou no programa passado, do Kevin Durant, do Stephen Curry, Felipe. Ah, sim. É difícil montar porque essas pirâmides são meio bem transitórias de uma temporada para outra, né? Mas se a gente pegar, tipo, pelo menos o que a gente falou de antes, o LeBron num patamar acima de qualquer jogador hoje em atividade, né? Aí a gente tem um bolo embaixo com Stephen Curry, Kevin Durant, quem? Que é Anthony Davis. Eu acho que eu colocaria só esses dois nesse bolo. Eles ainda estão um nível acima dos demais. Do outro bolo. Até tanto por conquista individual e coletiva, né? Exatamente. Aí a gente tem Aí já vem um pelotãozinho abaixo, né? Eu coloco nesse pelotãozinho o James Harden. Não tem como não colocar o James Harden, ele é atual MVP. Só que ainda acho ele pior do que Kevin Durant e Stephen Curry. O Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard, talvez um pouco menos confirmados que o James Harden, mas eu acho que a diferença não é tão grande. O Anthony Davis, eu acho que são esses 4 nesse bolo. Você coloca mais alguém, Felipe? Talvez o Westbrook? Então, eu tava pensando nele até. Eu acho que é justo Se colocar bastante na balança, tipo, título e essas coisas, premiação individual, eu acho que, tipo, por exemplo, o Giannis Antetokounmpo entra nesse bolo essa temporada, sabe? Exatamente. O Anthony Davis talvez também, né? Porque ele ainda não se confirmou tanto assim. Então. E aí, num bolinho um pouco mais abaixo, talvez o Damian Lillard, DeMar DeRozan, Jimmy Butler. Quem mais, Felipe? Você consegue lembrar? Embiid pode entrar nesse bolo já. E quem mais, Felipe? Sei lá, o Jokic? Talvez o Jokic, mas o Jokic talvez ainda não tinha conquistado, não tenha se firmado tanto para entrar nesse bolo. Acho que ainda não. Jokic ainda acho que precisa comer um arroz com feijão, tipo, se provar numa temporada inteira aí. Então acho que talvez isso também. Michael Beasley, Tobias Harris, Boban Marjanovic. Mas eu acho que a ideia é basicamente essa. Talvez o Kyle Lowry, por essa temporada, entre nisso aí, não sei. Então. A gente sabe que a gente sabe que tem uma galera que discorda, tipo, da ordem que a gente tá colocando as coisas, quem a gente tá colocando no mesmo bolo. Então, tipo, discordem mesmo, tá ligado? Só sejam educados. A gente não concorda com vocês porque aí os dois estariam errados, né? Brincadeira. Caralho, o maluco tentando apaziguar e... Não, brincadeira. Pode discordar, a gente não é dono da razão. Tanto porque a gente não tem nem condição de ser o dono da razão de uma liga que muda a cada ano e a gente não tem condição de acompanhar tudo isso. Mas a gente sempre dá os nossos pitacos pela nossa pesquisa e pelo que a gente tem acompanhado. Eu acho que estaria mais ou menos nisso, né, Felipe? Não tem muito a fugir disso. Eu concordo. Bom, e o Gustavo Rocha fez mais perguntas. Rockets vai continuar nessa montanha-russa ou vai voltar a ser favorito aí para os playoffs? Tá voltando, né? Parece que o Rockets tá melhorando pouco a pouco. Você acha, Felipe? Que esse bolo do Oeste ainda é incrível, né? Tipo, o Rockets, que é o penúltimo da conferência, pode, tipo, em 3, 4 jogos, passar o sexto, sabe? Mas, assim, que a sequência de jogos ainda também não tá aquela maravilha, né? Teve uma sequência boa, aí eu agorei o time de uma maneira incrível. Eles ganharam 2 jogos e depois, tipo, perderam mais 3, sabe?
Eles não estão conseguindo se colocar ainda, né? Eu acho que o James Harden tá conseguindo. Só que junta que a saída do Trevor Ariza foi maior do que imaginavam. Chris Paul não tá em tão boa fase esse ano, tá sentindo o peso da idade. E o time acaba caindo a qualidade, né? Sim. Sabe o que o James Harden tá vendo? Sabe o que ele tá conseguindo ver? É o show de Doncic. Cara, tem um lance que eu compartilhei na nossa página do Twitter, que é o Doncic fazendo a jogada do Harden em cima do James Harden. A jogadinha da faltinha do Harden, sabe? Aquele pump fake e Pump sofrer fake, faltinha. o cara vem em cima, aí ele enfia o braço no meio do cara e consegue a falta. O melhor é que ele dá uma risada de safado em cima. Puta merda, é muito É, engraçado. e o Harden meteu uns trash talk pesado nele durante o jogo, né? Ele puxava o Nossa. Doncic para um contra um, infiltrava e voltava soltando o verbo na cara do moleque. Já que a gente soltou o assunto Doncic, a gente gosta de falar do Doncic. Comentar, não sei se você viu, compartilhei no nosso Twitter, a teoria do momento. Teoria do Luka Doncic, da origem do Luka Doncic. Seria Luka o filho de amor de Dirk e Steve Nash? Olha, já se prepara com isso. Pense um pouco sobre isso. Isso aí é do Reddit do Mavis. Dirk e Steve vieram junto para o Dallas em junho de 1998 e imediatamente se apaixonaram. Eles sempre estavam saindo, dando rolê, remessando, apenas fazendo o que GOATs, Greatest of All Time, fazem. Magicamente, no dia 28 de fevereiro de 1999, Luka nasceu 9 meses perfeitamente depois dos nossos garotos se encontrarem. Ele tá na mediana da altura dos dois, tem a mesma habilidade do chute dos dois, tem um passe e o controle de bola do Steve, e tem também a dureza e o instinto assassino de Dirk. Eu acredito que eu posso dizer com 100% de certeza que o Luka é o filho de Dirk Steve. Eu não posso ser convencido do contrário. O que você acha dessa teoria, Felipe? O que você acha dessa teoria? Ah, sim, acho que faz muito sentido. Na verdade, eu tô muito feliz que você tirou isso do Reddit, não de outros fóruns, porque porque existem alguns fóruns de contos eróticos de NBA, né? Acho que deve ter dentro do Reddit também, né? Ah, sim. Aqui tem um em específico que eu não sei por que eu perdi um tempo vendo essas coisas, mas, cara, é assim, engraçado e perturbador ao mesmo tempo você ouvir histórias de amor entre LeBron James e Stephen Curry, que são a maioria. Mas, cara, não tem como negar que faz completamente sentido, né? Eu acho que nunca Faz sim. existiu uma definição tão boa do Doncic. Uma mistura de Steve Nash com Dirk Nowitzki. É, não, ele é certinho. Certo, 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 perfeito. Vai ser que a gente gosta. O pivôzão europeu e o armador canadense em um só. Exatamente. E eu acho que concluindo o que o Gustavo perguntou sobre o Houston, eu acho que o Houston vai acabar indo para os playoffs. E James Harden tá jogando muito bem. Eu acho que só falta acertar o resto. Talvez fazer aquela troquinha marota nessa free agency, assim. Eu acho que é basicamente isso, né, Felipe? Sim, sim. Eles têm, tipo, jogador para envolver em troca, eles têm um excelente GM para conseguir trocar. Eu acho que é isso. Gustavo Rocha pergunta mais coisas. Ele fala: Terry Rozier vendendo um trabalho para Boston. Quando sair, qual time seria o melhor para ele e para qual time ele iria? A gente já falou do Terry Rozier, mas relembrando, a gente já colocado algumas opções para o Terry, né, Felipe? A gente falou de Nets, a gente falou de quem mais? De Indiana? Indiana eu acho que não mais. Minnesota. Minnesota seria um time legal. Talvez o Suns. O Suns precisa de um armador, né? Precisa muito de um armador. O Sim. Jazz, ele pode ser útil. Tem vários times, eu acho, né? Sim, a gente falou, o Rozier é o tipo de jogador que basicamente encaixa em qualquer time que ele
aparecer, sabe? Não precisa necessariamente ser titular, né? Mas Então, exatamente. eu acho que na época a gente tinha até falado do Bucks, mas, cara, isso aqui é um. Eu preciso trazer esse status pra agora também. A gente não percebe o quanto o Bucks tá bem, cara. Você quer saber por causa de um número? Diga. O senhor Malcolm Brogdon já tá galgando o posto de jogador mais subestimado da NBA. Ele está jogando muito bem nesse Bucks e ninguém tá percebendo, Felipe. Ninguém tá percebendo o quão bem ele tá jogando nesse Bucks. Só para ter uma noção, o field goal dele tá de 52,2%. O field goal de 3 dele tá com 48% aproximadamente. E o de free throw tá com 98%. Caramba, Felipe, ele tá muito bem. Tá muito bem. E, num geral, ele tá, tipo, cumprindo o papel dele muito bem, né? Tipo, ele não sendo um jogador que, tipo, segura tanto a bola quanto o Antetokounmpo e Bledsoe, ele tá fazendo o papel dele de não cometer muito turnover. Ele tá pegando rebote que habitualmente a gente não vê muito esses guards pegando. Ele tá... Tá bem razoavelmente bem. Tipo, ele quando contribui, contribui muito bem. E não atrapalha. Não atrapalha. Isso é muito maravilhoso. Tô gostando dele. Não sei porque eu falei dele, mas é isso aí. Sempre bom falar bem do Malcolm Brogdon. Agora vem a pergunta do PMW. Vocês acham que o Clippers, se conseguir conversar com o Kawhi e até com o Durant, trocar Avery Bradley e outros jogadores que têm um salário bastante alto para os seus níveis, ele pode formar um time em volta dos dois? Ou não acredita nisso? Ele pegou um pouco com a minha paixão aqui, Felipe. Primeiro eu vou deixar você comentar por causa disso. Você pode repetir a pergunta, por favor? Você acha que os Clippers conseguem conversar com o Kawhi e até com o Durant, trocar alguns jogadores como Avery Bradley e formar um time em volta dos dois, ou não acredita nisso? É bem difícil, né? Por mais que, tipo, o Clippers como um todo seja um time muito sólido, para fazer uma troca por um Kawhi, por um Durant, valer a pena e compensar, teria que envolver muito jogador importante da rotação e envolver pique. Tudo bem, conseguiria, tipo, a estrela que poderia fazer a diferença no Clippers, né? Mas acho meio viagem, eu acho que é bem difícil Eu acho acontecer algo do tipo. que eles conseguem um. Eu acho que 2 estrelas é meio difícil, mas eu tô esperançoso que eles consigam um, porque, se eu não me engano, eles têm cap disponível na próxima temporada para conseguir. E o outro, se eles forem tentar, seria via troca. Mas eu acho que eles podem conseguir um. Não sei se do nível do Durant, não sei se do nível do Kawhi, mas sei lá, um Chris Middleton, quem sabe? O duro, engraçado é que, tipo, se conseguisse um cara do nível do Chris Middleton, ou às vezes até algum outro jogador que, tipo, fez esse papel de coadjuvante por onde passou, esse jogador ia chegar, tipo, com uma interrogação de, tipo, como é que ele vai ser, como é que ele vai performar sendo o cara, né? Talvez esse cara, se ele chegar no Clippers, ele não seria o cara, né? Dessa forma, quem imagina. Mas, Sim. Por exemplo, a gente tem a ascensão do Tobias. Tobias é um grande jogador, talvez não precise de 2. Então, tem essa. Então, acho interessante pensar nisso. Bom, mais uma pergunta aqui, agora do Gustavo Rocha de novo. Teve algumas perguntas aqui. Os times que vêm surpreendendo, como Memphis, Nuggets e Clippers, têm vaga garantida nos playoffs? Se forem, dão um trabalho? E aí, tem vaga garantida, Felipe? Vaga garantida hoje no Oeste ninguém tem, né, mano? Ninguém tem. Eu acho que só o Golden State Warriors, né? A gente coloca, tipo, os favoritos, né? Tipo, Warriors, o Thunder, do jeito que vem jogando, tipo, dificilmente fica fora. Agora, tipo, você tem um bolo de time que, tipo, do nada pode, tipo, tomar a quarta posição, sabe? Terceira posição. Exatamente. Então, e é justamente nesse bolo que tá o Clippers e o Grizzlies. Então, é difícil. Mas eu acho que eles vão. Eu acho que, inclusive, Então, os 3 vão. Meu palpite é que eles vão. Bom, ele tem mais perguntas. A final do leste vai ser quais times? Ele aposta em Celtics e Toronto. Qual que você aposta? Eu acho que o Toronto vai. Acho que o Nick Nurse leva o time ao Eu tô topo.
Eu vou falar que eu tô ainda um pouco ressentido desse Toronto. Ressentido não é a palavra, eu tô ressabiado por um motivo. Que o Toronto, ele sempre tá vindo sofrendo com os times que são de topo de tabela. E então, eu não sei como eles vão se comportar nesses playoffs. Não sei. Mas pode ser uma impressão minha. Porque sempre o Toronto, ele tá perdendo para esse time de topo de tabela. É que com o Kawhi saudável nos playoffs é um outro campeonato para Toronto, né? Kawhi em off é outra fita, é muito decisivo. Mas só respondendo a pergunta do rapaz, eu não tinha parado para pensar na final do leste, para ser sincero, mas eu acho que fica tipo entre Toronto e Bucks. É o que eu gostaria de ver. Eu acho que é uma final legal, uma final da hora. É, E no Oeste? No Oeste eu acho que é Warriors e mais um. Não consigo colocar quem vai ser esse mais um. Para mim pode ser o Lakers, pode ser o Clippers, pode ser o Portland. Eu vou saber quem pode ser esse mais um quando não tiver. Vai ser qualquer um que não tiver no caminho do Golden State Warriors na primeira rodada e na segunda rodada. É basicamente isso. se o Thunder manter, tipo, a crescente, né? Dá Pode ser o até pra, Thunder. tipo, apostar. Mas, realmente, pô, ainda tá bem aberto. Mas, deixa eu ver. E agora tem também mais uma pergunta. Mais duas. Lakers pega playoff? Dá trabalho? Pega e dá. Lakers tá Pega e dá. acertando. Sim, e onde tem LeBron no playoff, dá trabalho. Exatamente. E a última é: e o Zion de Duke? Vai ser o que esperam ou vai ser bust? Acho que a gente já sabe a sua opinião sobre o Zion, né? O Zion. Cara, eu tô quase entrando no trem do hype do Zion. Mas eu sempre vou ficar meio atrás, né? Assim, é que é difícil, tipo, você seguir esses hype de Ball is Life, tá ligado? Mas ele é muito bom, velho. Eu acho que, assim, se ele entrar num papel certo, se ele desenvolver outras ferramentas do jogo dele, que, tipo, é algo que ele dificilmente vai desenvolver em Duke, mas pelo menos, tipo, em treino de off-season, eu acho que o Zion tem tudo para ser um dos melhores jogadores aí do próximo draft. Eu também acho. Eu só sempre fico ressabiado, cara. Eu só sempre fico Assim, ele ressabiado. só não vai ser melhor que o Rui Hashimura. Nossa, esse eu tô esperançoso. Rui Hashimura, cara. Rui Hashimura vai ser muito bom. Aí, agora temos mais perguntas. A pergunta é agora do Bruno Fagner Isvidersky. Ultimamente eu ouvi que Booker não quer que mais tanque e quer montar um super time no Phoenix. KKKKKKKK, o que me dizem? Eu digo que o Booker está louco, Bruno. Eu digo que ele tá louco, mas tá certo. Quem não quer um super time, né? Ele acabou de, tipo, assinar. Vai ter uma extensão aí de 4 anos, sabe? Não é só de grana que grande atleta. E ele, com certeza, tipo, já estava na expectativa desse Suns ter apresentado alguma melhora no resto da conferência. Eu acho que até o próprio Suns, né, tava. Senão não contrataria um Ariza da vida. Então. E, assim, é muito doloroso para eles ver o desenho do Mavis. Então. Bastou chegar o Thick Boy que o time embestou a jogar bem, sabe? E pro Suns, tipo, não tem remédio, cara. Exatamente. Não, e o mais engraçado é que eles poderiam ter pego esse cara. Exatamente, É uma. Cara, imagina que o Suns poderia ter pego no último draft o De'Aaron Fox em lugar de Josh Jackson e ter pego o Luka Doncic no lugar de Andre Ayton. Já pensou esse time com Booker, Fox e Doncic? Nossa, cara, ia ser pesado, O que duas escolhas erradas não fazem com uma equipe, né? né? Então, Agora mais uma pergunta do Bruno. Eu sei que o quadro é perguntas para o Felipe, mas Heitor, olha, Heitor sou eu. Gostaria de ver Derrick Rose no Clippers? Tá animado para a próxima off-season? Tantos rumores para o Clippers? Ou você acha que o Clippers fica melhor com um time sem estrelas, com jogadores bons? Eu não gostaria de ver o Derrick Rose no Clippers. Não acho que ia trazer tantas coisas boas. Fico feliz mais com o Patrick Beverly e
Shai Gilgeous-Alexander, como é bom falar esse nome. E se eu tô animado pra próxima season, cara, eu tô com os pés no chão, né? Você nunca pode ficar animado com o Clippers, porque aí vem o Clippers e te derruba, te joga no chão, te destrói todas essas expectativas na vida. Então eu não fico animado, não. E eu acho que é isso. Taca dinheiro em jogador lesionado. Exatamente. Bom, o Rafael Rodrigues faz a última pergunta desse quadro. Em quem vocês apostam para ser os capitães do All-Star Game? Quem que você acha, Felipe? Eu tô em dúvida do Oeste. Eles deram umas opiniões aqui. O Bruno falou que no Oeste é difícil, mas o Leste vai ser o Antetokounmpo. Aí o Rafael Rodrigues falou: eu acho que dá Antetokounmpo e LeBron, mas pode ser também sem Curry e Kawhi Leonard. Cara, eu fico em dúvida nisso, hein? Eu acho que vai estar entre esses 4 que eles falaram. Eu concordo. Eu tô colocando minhas fichas, pelo menos no Leste, eu tô colocando bastante ficha no Antetokounmpo, né? Eu Tanto penso pelo, nisso. tanto pelo hype de MVP, quanto por voto popular, sabe? Só que Toronto, cara, Toronto é muito viciado em basquete. Não sei. Eu não sei. Sinceramente, não sei. Milwaukee não tem vício em basquete de forma nenhuma. Mas o Antetokounmpo é um cara que, tipo, também extrapola muito o local, né? Tem isso também. E o Kawhi Leonard não é um cara que traz muita confiança, assim, não traz muito carisma. Exatamente. Bom, eu acho que é isso, né, Felipe? Acabamos as perguntas. Hoje, estritamente hoje, semana que vem, na verdade, a gente não vai ler suas perguntas, porque a gente tem um programa muito especial. Vocês não perdem por esperar, já fiquem sintonizados que vai ser muito bom. Não vai ser bom, Felipe? Vai. Sempre é bom. Vocês não precisam duvidar. O negócio é que semana que vem vai ser melhor ainda. A gente está preparando um conteúdo muito firmeza para vocês. E a gente vai chegar no assunto principal desse programa, Felipe. Vamos falar de prêmios. Quem não gosta de prêmios? Você gosta de ganhar prêmio, Felipe? Eu gosto. Principalmente se eu não preciso aí comprar nenhum tipo de rifa, nem nada. Eu gosto de ganhar prêmio de qualquer forma. Eu gosto de graça. Até se eu compro rifa, porque eu sinto que eu investi muito bem meu dinheiro. Eu nunca ganhei uma rifa, então talvez eu tenha um pouco de mágoa guardada. Tem esse problema também. Bom, a gente chegou aqui num terço da temporada, mais ou menos, então a gente já pode dar os nossos pitacos com nenhum embasamento, mas com alguma base. Pitacos sem nenhum embasamento com alguma base. Isso aí dá nome de quadro, hein? Fique pro futuro. Mas a gente pode dar um pitaco pra gente falar quem vai ser os nossos premiados nessa temporada. Toca o tambor aí, Felipe. Toca o tambor do suspense. Boa. Quem vai ser o MVP, Felipe? Quem é o MVP até o momento? MVP até o momento, não levando em consideração, tipo, somente tipo as semanas aí, mas mais pelo conjunto da obra, eu gosto muito ainda do Antetokounmpo como meu MVP. Escreva uma redação de 10 linhas justificando. Brincadeira, pode falar o que você acha. Não, eu acho mais por, tipo, pelo desenvolvimento do jogador em si, sabe? Tipo, o aspecto diferencial que ele tem em relação aos outros jogadores. Tudo bem que, tipo, seria foda um LeBron James, um Stephen Curry ganhar de novo, o Kawhi ganhar seria legal pra caramba, tipo, ainda mais, tipo, depois de toda a narrativa. Mas eu acho que o Giannis, tipo, é uma cara nova, um personagem novo, que tipo, poderia muito bem ser a imagem desse prêmio. E principalmente também porque ele está trazendo, tipo, um aspecto diferente do jogo em relação aos últimos anos, né? Um monte de gente buscando estrelas do jogo de perímetro e ele, na verdade, é uma estrela do drive and finish, né? Leva o jogo lá para dentro, destrói, puxa a marcação inteira, 5 caras em cima, e ainda assim consegue dancar da linha de 3 pontos. Então, ele é praticamente imarcável dessa forma, né? Então. Então, eu acho que, tipo, ele não deve estar na lista aí de muita gente, mas eu ainda coloco minhas fichas nele. Só para o ouvinte ficar atento,
Ele tá com 26,5 pontos, 13,3 rebotes e 6 assistências de média. Tá fraco, hein? Fraquinho. Fiz mais no 2K já. Bom, a minha opção, eu vou discordar educadamente do Felipe. Para mim, o MVP dessa temporada não tem como não ser qualquer um que não seja Stephen Curry. Primeiro que antes da lesão do Stephen Curry, o Golden State Warriors era estritamente dependente do jogador. Estava tendo uma temporada muito absurda, muito foda. Ele estava com mais de 30 pontos por jogo. Ele chegou até com 35 pontos por jogo, se não me engano. Ele tá fazendo bastante assistência, tá com uma temporada absurda da linha de 3 pontos. E quando ele se lesionou, o Golden State Warriors teve um baque. Ninguém nunca imaginava o Golden State Warriors tendo um baque. E basicamente o time teve um baque. Você imaginava o time tendo um baque assim? Eu acho que nessa ausência, ele mostrou porque ele tá sendo MVP para mim. Ele me convenceu nessa hora. E quando ele voltou absurdamente bem de novo, jogando muito bem. Ele tá nesse momento com 30 pontos de média, 5,8 assistências, 5,2 rebotes, 50% da linha de 3, 50% é muita coisa, e 51% da linha de 2 pontos. Por isso, Stephen Curry é meu MVP. Eu acho que vai ser difícil ele entrar nessa corrida muito forte, porque ele divide atenções com o Durant, que tá tendo uma outra grande temporada, e ele já ganhou 2 vezes. Mas eu acho que ele tá tendo, talvez, a melhor temporada da carreira dele. Se é que isso é possível, Felipe. É uma aposta justa, Heitor. Eu decidi não, apostar nos caras que ganharam ainda, porque eu tô segurando no meu âmago aqui a vontade de ver mais um MVP inédito, sabe? Mas o Curry faz sentido. O que ele demonstrou enquanto teve em quadra até agora é um absurdo. O negócio é só ver se ele não vai se lesionar com a importância que ele tem nesse time, né? Isso pode gerar algum estresse, pode gerar lesões. Sobrecarregar ele, né? Tem essa possibilidade mesmo, você está certo. Bom, eu acho que tem alguns jogadores que a gente também pode citar nessa disputa. LeBron James, novamente, vem fazendo uma temporada absurda pelo Lakers. A gente tem Nikola Jokic trazendo um Denver Nuggets muito bem também. A gente tem o Joel Embiid, que vem jogando muito bem. Tem o Kawhi Leonard que voltou para a melhor temporada da carreira. É muito bom, muito bom. Eu acho que esses jogadores, você colocaria mais alguma nessa disputa, Felipe? Pelo conjunto da obra, do time ter se recuperado e dele estar muito bem em absolutamente todos os aspectos do jogo, eu colocaria o Paul George também na corrida. Paul George vem tendo a melhor temporada da carreira também. Tá sendo melhor do que o Russell Westbrook, dá pra gente... Há de conver, né? Há de conver. Com certeza, mais importante pro desempenho do time, com certeza. Muito bom, muito bom. Vamos pro próximo prêmio. Eu acredito que nesse aqui a gente não vai ter muita discordância, que é o melhor calouro, Felipe. Quem é o melhor calouro da NBA nesse momento? DeAndre Ayton. Ai, que piada engraçada. Eu tentei, mas não dá pra falar qualquer coisa diferente de Luka Doncic, velho. E assim, não é só stat que explica o caso dele, o fato dele estar tão disparado na frente na corrida de rookie do ano. Ele tá sendo decisivo em jogos, tá fazendo game winners, tá chamando responsabilidade, fazendo sequência de ponta em último quarto, jogando em cima dos melhores jogadores da liga. E ele tá sendo um dos principais responsáveis de um time que, sem ele, estaria lá abraçado com o Suns no fundo da tabela. Exatamente, eu acho que esse é o principal fator. Luka Doncic transformou um time de baixo de tabela em um time de playoffs. Obviamente que veio o DeAndre Jordan, teve a evolução de outros jogadores, mas o principal responsável por isso é o Luka Doncic. Eu acho que faz muito tempo que a gente não vê um Hulk tendo um efeito tão forte assim logo na primeira temporada. Sim, com certeza. Um impacto tão grande no desempenho do time a ponto de fazer ele virar um time de playoff. Cara, muito bom. E Muito também, bom. o
Tem também, tipo, vamos falar, tipo, o Luka Doncic, ele ainda não é perfeito, mano. A gente tá falando de um maluco de 19 anos aí. Então, tipo, ele ainda Diga por comete uns você, turnos. pra mim ele é perfeito aos meus olhos. Brincadeira, pode continuar. Não, tipo, ele comete algumas decisões erradas em alguns momentos, tipo, de chute, de turnover. Ele também ainda, tipo, principalmente nos últimos jogos, a gente acaba vendo, tipo, alguns jogos inconsistentes. Ele faz um jogo incrível de 21 pontos, não sei o quê, e aí no próximo jogo ele não consegue ter um desempenho ofensivo muito bom, chuta muito errado, chuta, tipo, com umas decisões esquisitas. Mas essa é a fita, tipo, ele tá conseguindo ser, tipo, crucial pro time, sendo um calouro inexperiente, com todos esses fatores contra ele, ele ainda consegue, tipo, sobrepor tudo isso com o talento dele, né, cara? Não, é basicamente isso. Tipo, não parece que ele é um calouro. Não parece que ele é um calouro. E eu não duvido dele estar no All-Star Game. Eu tô levantando essa bandeira faz alguns episódios. Luka Doncic no All-Star Game. E eu vou votar. Vou voltar todo dia da minha vida pra isso. Brincadeira, eu não vou gastar tanto tempo com isso, porque a gente tem que fazer a máquina do progresso girar. Quem mais que poderia estar nessa briga, Felipe? Destaque dois nomes. Ah, vamos colocar aí o segundo calouro protegido do canal, né? Que eu imagino que tem algumas pessoas que não colocam ele nem no top 3, mas pra mim ele é o segundo melhor calouro da temporada, que é o nosso querido Triple J. E dá pra gente falar talvez do Trae Young, por mais que ele esteja, tipo, bem mal no aproveitamento. Eu coloco o senhor Shai Gilgeous-Alexander. Eu acho que ele também está muito bem. Ele é um jogador que está influenciando um time a ficar no topo da conferência. Tem o Colin E Sexton, desde que... Colin Sexton, que melhorou muito. Só que tem aquilo, né? Um time é um jogador bom num time horrível. E então os stats inflam facilmente. Isso pode enganar muita gente. O próprio DeAndre Ayton, a gente fala, a gente zoa, mas ele não tá mal. Ele tem, pelo menos ofensivamente, se mostrado muito bom. E É, tem alguns do Knicks, Alonso Trier, que surpreendeu muita gente. Eu acho que é por aí, mas nenhum desses está próximo do Luka Doncic. não. A briga hoje é pra quem fica no top 3, sabe? Eu acho que é isso. Pelo menos pra gente, né? Pra gente, dois estão muito bem definidos. Felipe, Conte. qual que é o defensor do ano pra você, Felipe? Defensor do ano, pra mim, qualquer resposta que não seja Paul George tá errada. Errado é você, seu desgraçado. Brincadeira, pode falar. Não, vamos pra briga, vamos sair na mão, tio. Não, velho, é que, assim, tudo bem que o Paul George, ele tá sendo, todos os aspectos, ele tá sendo importante na temporada, como você disse, a melhor temporada da carreira dele. Só que eu ainda vou dar destaque para a defesa dele, né? Que, tipo, desde que o Robertson machucou, é o que tá em evidência, além da eficiência dele no ataque, né? Dele tá recebendo mais oportunidades, o Westbrook tá olhando mais para ele. Mas eu acho que, tipo, pelo menos pro prêmio de defensor do ano, ainda é ele. Ainda é ele. Talvez com a volta do Robertson ele perca um pouco de força no prêmio. Eu vou discordar de você, porque a gente está numa democracia e a democracia é baseada em discordância de ideias. Obviamente, se não forem ideias estapafúrdias, mas para mim o defensor do ano vem sendo o Mark Gasol. O Mark Gasol que vem levando essa defesa do garrafão do Grizzlies, saindo também de um time horrível na temporada passada, tudo bem que é uma temporada mascarada, para um time de topo de novo. Ele vem sendo o principal força defensiva. Ele era o melhor jogador no Real Plus Minus da ESPN. Também estava em primeiro no Defensive Plus Minus, muito à frente de qualquer outro. Ele pode não necessariamente estar liderando alguma estatística individual, como toco, como roubo de bola, como rebote, mas ele está muito bem, muito bem. Ele tem, eu acho que ele é um dos melhores também, concedendo um dos que menos concede pontos a cada 100 posses. Mark Gasol vem voltando, vem vindo forte para ganhar o seu segundo título de defensor do ano para mim. Heitor, faz sentido, faz sentido. Você fez uma aposta boa.
por mais que eu ainda ache que você tá errado. Vale ressaltar mais um nome, que é o Robert Covington, que no nosso vídeo analisando o Philadelphia 76ers, eu cometi o tremendo erro falando que ele era um defensor ok. Ele vem mostrando nessa temporada que ele não é um defensor ok, ele é um defensor de topo. E eu acho que ele é um dos motivos dessa troca ter dado certo pro Minnesota Timberwolves e tá fazendo a equipe crescer muito, 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 mesmo sem o Jimmy Butler, Felipe. Vale uma menção honrosa aqui pro nosso amigo Rocco. Espero que o Rocco esteja ouvindo isso e goste dessa lembrança. E lembrando que a gente tá em um quarto da temporada, né? A menção honrosa pode virar o primeiro lugar daqui a alguns jogos. E ainda que vale lembrar que esse prêmio, pelo menos para mim, não é necessariamente um prêmio muito bem decidido, com muita distância. Eu acho que esses três estão bem próximos. Eu concordo com o Paul George, concordo com quem falar Marc Gasol e eu concordo com quem falar Robert Covington. Eu também concordo. Felipe, qual que seria o nosso próximo prêmio? Nós temos aí o prêmio de melhor sexto homem. Melhor sexto homem. Quem é o melhor sexto homem para você, Felipe? Dá para tirar outro OKC da cartola aí, né? O Dennis Schroeder. Ele tá tendo uma temporada muito significante, né? Desde que ele teve alguns espaços como titular e até também depois quando voltou para o banco, mas continuou sendo importante para o time. Acho que Dennis Schroeder é um nome legal para pôr aí. Eu acho que Dennis Schroeder também está sendo bom. Ele segurou muita barra quando o Westbrook não estava lá, vale lembrar disso. Mas, para mim, principal nome vem do melhor time da NBA de todos os tempos, que é o Los Angeles Clippers, que é o Montrezl Harrell. Felipe. Cara, ele também seria um dos indicados, talvez um dos favoritos para outro prêmio, que seria o de jogador que mais evoluiu. Mas eu acho que o Montrezl Harrell tá jogando muita bola. Ele, tanto com o Boban sai de titular, quanto o Cortaz sai de titular, ele vem do banco. Ele vem tendo uma temporada muito monstruosa, só para falar em números. Eu gosto de falar números porque eu consigo manipulá-los para ele dizer o que é aquilo que eu quero. Ele tá com 15 pontos, com 6,8 rebotes e 1,6 tocos em apenas 25 minutos. É um número muito bom, com 63% de field goal. É um número muito bom para mim, Felipe. Muito bom para mim. Eu acho que ele está tendo um impacto muito grande nessa rotação, com bastante movimentação, com um posicionamento muito bom. Eu acho que ele funciona muito bem nesse clipe. É um bom nome. Eu imaginei que você ia falar ele. Na verdade, eu estava até pensando em falar Montrezl Harrell, mas eu deixei o prazer, o gozo de falar isso para você. E até porque tem muito prêmio que a gente poderia ficar concordando aqui. Então, vamos falando uns nomes, uns diferentes dos outros, né? Exatamente. Que outro nome se indicaria para esse prêmio, Felipe? Melhor sexto homem? Quem que a gente indica? Eu acho que um bom nome é o Saboninho. É um dos protegidos desse canal também. Vai de convir, eu acho que o Felipe concorda com isso. Ninguém conta isso. A partir de agora virou. E ele também vem muito bem, vem evoluindo muito, vem jogando muito bem do banco do time do Indiana Pacers. Eu acho um nome muito interessante. Talvez Derrick Rose, outro nome. Dá pra colocar no bolo, né? Vem fazendo uma temporada muito interessante também. Mas a gente já falou muito de sexto homem. Vamos falar daqueles colossos que não eram colossos na última temporada. Qual o jogador que mais evoluiu para você, Felipe? Eu gosto muito do caso do Pascal Siakam, cara. Qual que é o caso do Pascal Siakam? É aquele antigo caso, curioso caso. Não, ele teve uma melhora muito significativa, né, na temporada dele em relação à temporada passada. E, ele tá tendo uma participação muito importante nesse time, tomou a posição de titular, que antes, a gente via um Valanciunas absoluto, né? E aí, com a chegada dos novos jogadores, a gente viu que a presença do Siakam lá é bem mais importante do que ter um Valanciunas, que é um jogador mais ofensivo.
E ele não tá só, tipo, sendo um defensor, né? Ele tá contribuindo, tem 14 pontos, alguma coisa de pontos, tem um número bem, tipo, sólido de rebotes. Acho que o Siakam é um dos grandes jogadores aí nesse prêmio. Eu ia dizer ele também, mas agora você vai ter que me forçar a pensar num nome diferente do que o Pascal Siakam. Vou usar um nome diferente. Bojan Bogdanovic. Bojan Bogdanovic vem jogando muito pelo Indiana Pacers com a saída do Vitor Oladipo por lesão. Ele assumiu a bronca, virou basicamente o melhor jogador da equipe e tá levando o time a classificar nos playoffs, a ter uma campanha muito boa. Eu aposto no Bojan Bogdanovic como um grande nome para isso, Felipe. Uma boa, boa. E aí tem também aquele bolo, né, de outros jogadores. Tem o próprio De'Aaron Fox, que a gente falou mais cedo. É um nome De'Aaron legal para Fox, colocar. Tobias Harris. Tobias Harris. É, Tem alguns, tem o Zach LaVine, o tá Zach com números LaVine. absurdos. Ele teve até o aumento de produção, mas, tipo, indo para uma casa melhor no ofensivo, né? Então, são nomes interessantes também. A gente já deu uma boa resposta para isso. Felipe, técnico do ano. Quem é o melhor técnico dessa temporada, Felipe? Olha, você quer falar o nome, Heitor? Porque aí eu não roubo o seu nome e aí eu tenho que pensar em outro, pra gente ser justo, Pode igual ser, em pode relação ser. ao último. Eu vou dizer que esse nome, se o Heitor do passado ouvisse eu falando esse nome nesse momento, ele vinha aqui e me daria um soco na cara. Não tô sendo clubista, quem me conhece sabe que isso é exatamente o oposto do clubismo, mas para mim o técnico da temporada até o momento é Doc Rivers. Deixa eu bater 3 vezes na madeira aqui, peraí. É o Doc Rivers. Doc Rivers vem trazendo um time, em teoria, não tão bom do Clippers, ninguém imaginava. Ele eu acho muito bom, mas não tem uma estrela, não tem um jogador que tá levando o time a outro patamar. Um patamar diferente. O Clippers ficou muito tempo na primeira colocação da NBA. E por isso, dessa vez, é o Doc Rivers. Tá conseguindo envolver tanta gente, tá muito encaixado o esquema, todo mundo que entra contribui. Eu acho que o time tá muito bom. E tem muito mérito dele. Mesmo com as últimas derrotas aí. Eu acho que as últimas derrotas são naturais, mas mesmo assim o time tá melhor do que todo mundo imaginava. Isso daí com certeza. Vamos olhar aqui por o que você falou sobre não ser clubismo, porque até agora em prêmios você deu uma menção pro Shai Gilgeous, deu um prêmio pro Montrezl Harrell e agora deu um prêmio pro Doc Rivers. Exatamente. Mas eu não sou clubista. Vale lembrar que eu não sou clubista. Não, mas eu concordo com você nesse aspecto, tipo, um dos caras que, por mais que eu não seja, tipo, um torcedor, o time que eu mais simpatizo não seja o Clippers, eu concordo, tipo, nesse aspecto de que, tipo, o Doc Rivers tá fazendo uma temporada de treinador do ano com o que tem em mãos. E parece que veio na temporada em que ele precisaria mais ter esse controle de treinador do time, né? E que também foi tirada da posição de presidente de operações dele, no GM, sei lá o quê. Então, acho que o senhor está bem fazendo uma boa aposta. E você, Felipe? Eu vou apostar num nome diferente. Nos últimos episódios, tenho falado bastante do Budenholzer. Eu vou mudar, eu vou para um nome que você já falou também em alguns episódios, que é o do Nick Nurse, O famoso Nicolas Enfermeiro. o nosso querido enfermeiro. Ele, cara, tipo, muita gente coloca o crédito nele, né, do time ter começado a chutar mais de três e passar bola, isso desde a temporada anterior, quando ele era assistente do Dwayne Casey, né, quando ele subiu da D-League com o técnico do Toronto lá. E uma coisa engraçada sobre ele já foi treinador do ano quando ele era treinador na Liga Britânica, ele já foi treinador do ano em 2011 na D-League, e, tipo, ele é um dos hoje principais candidatos a ser treinador do ano da NBA. Tipo, o maluco tem estrela, sabe? Eu acho que é uma boa aposta, Felipe. Você mandou muito bem nessa. E uma coisinha pra falar também, a mãe do Nick Nurse morreu esses dias, né?
Bom, meus pêsames, Nick. Ela tinha 94 anos. Podemos dizer que ela viveu uma boa vida, né? Porra, o Nick tem 50. Caralho, diferença do caramba. Que outros técnicos a gente poderia lembrar, Felipe? Ah, eu falei do Budenholzer. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Eu Mike tenho Maloney tá bem. Billy Mike Donovan. Maloney. Billy Donovan, por incrível que pareça. Então tem alguns técnicos tendo reviravoltas em suas carreiras, né? É, Exatamente. Nate tem quem McMillan tá possa querer. bem. Tem quem possa querer falar do Brett Brown, mas eu acho que ele ainda corre um pouquinho por fora. O Brett Brown não tá tão bem assim pra mim, não. Não Então, gostei, não. Não parece. gostei dessa aposta. Não, falei que alguns podem querer. Mas é que o caso do 76ers parece ser mais, tipo, mais pelos jogadores do que pelo treinador em si, né, nessa temporada. Exatamente. E Felipe. Felipe. Acho que só falta um prêmio pra gente falar, né? Ou tem mais? Faltou executivo só? Eu acho que é só executivo do ano, né? Executivo do ano. Agora eu vou te dar a honra de começar falando, pra eu não falar o mesmo que você. Beleza. Eu não vou falar Masai Ujiri. Eu me recuso a falar Masai Ujiri depois das cachorragens dele. Ele fez a coisa Cachorrada. certa, mas eu ainda tô chateado. Ah, exatamente. É, Todas as cachorradas. é. Então eu vou falar um nome não usual, um ex-jogador. Vou falar o GM do Philadelphia 76ers, que no momento é o Elton Brand. Elton Brand. Elton Brand. Nossa, eu não imaginava que você ia falar isso, Felipe. Eu sou ousado. Você não tá Você é ousado, ligado. você é ousado. Você não sabe o quanto eu sou ousado, Heitor. Mas é mais, tipo, pelo menos um prêmio de executivo pro Philadelphia 76ers, né? Hoje o Jerry Colangelo é só um advisor, não é um GM, de fato. Mas eu acho que, tipo, se o time continuar na toada que tá com o Jimmy Butler, que até é um pouco difícil, mas eu acho que se o time continuar bem e oferecer mais perigo para o Toronto no topo da conferência, aí eu acho que é bem capaz. É uma boa aposta, Felipe. Bom, pra mim, a minha aposta é pra não ser clubista é o Jerry West. Brincadeira, não é o Jerry West, não. Sendo que poderia ser, mas vamos deixar Poderia, quieto. poderia. Pra mim, eu ainda continuo com a minha aposta do início do ano. Donnie Nelson ou Don Nelson? Então, Nelson. Don Nelson do Dallas Mavericks. Ele, assim como o Luka Doncic pra mim é o Hulk do ano, quem levou o Luka Doncic foi o que fez possibilitou essa troca. Ele conseguiu o Luka Doncic na quinta escolha, depois de trocar e fazer o Atlanta Hawks pegar o Trae Young na frente do Luka Doncic. Momentos de risadas. E o time tá bem por causa disso. Tá muito bem por causa disso. Então vou colocar o Don Nelson aí como o GM do ano. A gente poderia colocar o GM do Atlanta Hawks como GM do ano pro Dallas Mavericks, né? Infiltrado, hein? Infiltrado. Então. Mas tem outros que a gente pode citar, né? O próprio Masai Ujiri, o Magic Johnson, que conseguiu o LeBron. A gente Eu também acho que se o Toronto terminar no topo com uma boa diferença em relação aos outros times do leste, eu acho que tipo, o principal candidato é o próprio Masai Ujiri mesmo. não tem como, né? Então é difícil. Cachorro. E é isso, acabou a nossa indicação de prêmios. Então, a gente chega naquela sessão, Felipe. Essa sessão a gente sempre tem. Qual é a sessão, Felipe? Se eu ousar catar na superfície das previsões malucas. Foi mandado diretamente do nosso colega Falcão, do Rapa. Eu acho que nem é mais o Rapa, Felipe. Então, eu tô bem desatualizado no mundo da música, Heitor. Meu Deus, meu Deus. A que ponto nós chegamos? Então chegamos naquele ponto, né? Das previsões malucas, né, Felipe? Previsões malucas.
Vamos lá, sem muito devaneios, porque o programa hoje rendeu bastante. Quais são as previsões malucas para você de time? Qual a previsão maluca de time para você nessa semana, Felipe? Minha previsão de time... Olha, eu vou pegar um time que, tá um pouco desacreditado. Eu vou misturar um pouco com previsão de jogador também, mas eu tenho minha previsão só para o jogador específico. O Boston Celtics está em recuperação. Tá? Ele falhou em qual matéria? Falhou em literatura. Eu ia fazer alguma piada, mas a única coisa que me veio na cabeça foi literatura. Então, o Boston Celtics está numa sequência boa de vitórias. Então, eu vou falar que eles não vão ter mais essa sequência. Eles vão perder os próximos... Sou mal. Eles vão perder os próximos 3 jogos. E aí, só depois eles vão conseguir ganhar de novo. E nesses 3 jogos, o Kyrie Irving, ele vai conseguir uma marca bem incrível, que mesmo com o time perdendo, ele vai ter um jogo de 50 pontos. Olha só, um mix. A minha aposta é que o San Antonio Spurs vai terminar a semana que vem na zona de playoffs, Felipe. Eu não fui muito ousado zona de playoffs? Então, eles estão em 10. Zona de playoffs entre os 8 primeiros. Não é muito difícil, mas eles têm que basicamente vencer todas. Sim. E eles estão... Popovich conseguiu sua boa vitória contra a Phoenix aí para engatar. Cara, hein? Vencer Phoenix não é nada fácil, né? Quais são os próximos jogos até a próxima semana aí? Não faço ideia. Dia 19. Aí eles não jogam nenhum jogo, né? Então, eles vão jogar contra Clippers amanhã. Esse eles vão perder. Eles jogam contra Chicago, contra Filadélfia e contra Orlando na quarta-feira. Eles vão ganhar todos esses 3. Da hora. E a sua previsão para jogador, Heitor? Jogador. JJ Barea vai fazer um jogo de mais de 35 pontos. Boa. E você, Felipe? Eu pensei numa previsão muito maluca, porque... Não maluca porque ela não pode acontecer, mas maluca porque ela termina com Luka. Oi? Maluca Doncic. Eu vou falar de Luka Doncic. Vamos agorar o menino um pouco. Eu quero ver como é que tá a sequência de jogos para o Doncic. Doncic tem jogos contra Atlanta, da hora, vai acontecer hoje. Tem jogos contra Phoenix, Sacramento, Denver e é só até a próxima semana. No jogo contra o Atlanta de hoje, ele vai fazer um triple-double. Aliás, está acontecendo já esse jogo? Não vou falar dele. No jogo contra Phoenix, ele vai fazer um triple-double, Luka Doncic. No jogo contra Sacramento, ele vai fazer mais de 30 pontos. E no jogo contra Denver, ele vai fazer outro triple-double. Outro triple-double. Vai ser o quê? Um jogo de mais de 30 pontos e 2 triple-doubles, é isso, Felipe? Exatamente. Luka Doncic na corrida do MVP? Exatamente. Na verdade, no meu coração, ele já ganhou. Meu Deus do céu. Meu Deus. É uma aposta ousada. Mesmo até com o Luka Doncic é bem ousada. Se a gente não tá aqui pra usar... Pra que a gente veio, né? Senão a gente não chamava com o nome do quadro de Previsões Malucas. A gente chamava de previsões dentro da normalidade. A gente não pedia ajuda pro nosso companheiro Falcão pra introduzir o quadro. Abraço, Falcão. Tá ouvindo esse podcast aí? Um abraço. Exatamente. E o próximo vai ser o Falcão do Brega. A gente vai ter uma série de falcões fazendo as aberturas. Falcão do futsal? Quero ver você conseguir do Falcão do futsal, Felipe. Com um treinamentozinho, dá pra imitar ele. Qualquer coisa coloca um som de bola. Você tava imitando o Falcão do Rapa? Caramba, não percebi. Eu pensei que era a mensagem dele. É pra mostrar como a gente tá evoluindo nas nossas habilidades de artistas ainda. Bom, eu acho que é isso, Felipe. Eu deixo novamente pra você a mensagem final. Mensagem inspiradora para os nossos seguidores, para os nossos ouvintes, para os nossos assinantes nessa próxima semana, Felipe. Manda aí. Estamos
chegando aí, né, galera? No final do ano. E eu já dei a minha mensagem de Natal na semana passada, então eu vou continuar nessa toada do período de festas. A minha mensagem vai para o pós-Natal, porque depois do Natal a gente tem aquele grande hábito de se empanturrar com comidas que a gente não comeria no nosso dia a dia. A gente tem os encontros os encontros que a gente não consegue evitar, aí, os nossos encontros inevitáveis com a farofa com maçã e uva passa, com o tio do pavê, e principalmente a barriga cheia, aqueles 3 quilos que a gente ganha. Cara, no dia seguinte, dá aquela corridinha, vai pra quadra, faz uns arremessos, faz uns step back, que você vai se sentir muito melhor. Boa. É sempre bom, só que espera um pouco, né? Espera um pouco depois de comer. Não vai fazer logo em seguida, porque senão você vai ter uma congestão. Vai fazer mais mal do que manga com leite. Se você fizer isso, você mereceu. Você é burro. Eu acho que é um excelente recado. A gente vai ficando por aqui, galera. Lembrando que mandem sugestões, mandem dúvidas, não mandem perguntas que a gente não vai responder no próximo episódio. E a gente se vê na próxima semana. Falou, galera. É nóis, a gente tá junto, misturado. Valeu! Yo! Falou!